Agora, pois, irmãos, 14, verso 6 de 1 Coríntios. Agora, pois, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emite sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca a flauta ou a cítara? Pois também se a trombeta ter som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disseste palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Esse texto de Paulo nos traz o entendimento não só do falar em línguas no culto, mas ele está nos falando da instrução. Eu pego essa parte aqui para nós começarmos a entender que as palavras têm um significado. Se eu não entendo o significado, até em português é língua estranha. Aqui está um ponto que muitos que pregam não se preocupam. É que não adianta eu falar bonito, não adianta eu falar palavras colocadas certas, se o povo não me entende. Por isso que Yeshua usava muita parábola, linguagem popular, expressões idiomáticas. Ele usava a linguagem do povo. Com isso, quando você lê a parábola do semeador, você vai ver que aqueles que ouvem a palavra e não entendem, Satanás vem, leva a palavra embora. Significa o quê? Que a pessoa não edificou, não entendeu, não vai frutificar. Por isso que eu tenho que falar palavras compreensíveis, traduzir da melhor forma até o português, para que o ouvinte entenda o que eu estou falando, porque se ele ouviu falar e não entendeu o que eu estou falando, não adiantou a minha fala. Eu gastei saliva à toa. E aqui nós temos que olhar, quando Paulo diz, falar por meio de revelação, de ciência, de profecia ou de doutrina. Eu tenho que ter uma palavra que edifique. Uma palavra a qual o público entenda. Por isso que eu vou usar uma linguagem simples, mesmo eu usando uma palavra difícil. Porque eu uso a palavra em hebraico, grego, mas eu traduzo tanto para o português como para a linguagem de hoje. Significa que eu vou tentar usar exemplos para que o povo entenda e para que o povo se edifique. E aqui está a questão. Essa palavra aqui não é aplicada só quando você fala línguas. Paulo não está condenando como um pecado, mas ele está trazendo uma lógica interessante. Todas as palavras precisam ser compreendidas. Ele está dando aqui o parecer dele. Você vem aqui no canal, falo 2, 3 horas, 95% traduzido e entendido. Qual é o ponto aqui? O ponto aqui, se nós falharmos nisso, as pessoas não vão se edificar. Se elas não se edificam, elas não aprendem o que precisam aprender e não vão mudar de vida. Um ponto que eu quero falar aqui, que o Senhor tocou no meu coração, amados, nós temos que ser muito categóricos num ponto. Nós estamos nos tempos de olhar para o alto. Vou falar de uma forma bem compreensiva. Lucas 21 vai dizer assim. Perguntaram, mestre, quando sucederá isso? Que sinal haverá de que quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele. Vede que não sejais enganado porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e também chegou a hora, não sigais. Quando ouvides falar de guerra, revoluções, não vos assustei, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse,
Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão a mão de vós e vos perseguirão. Está falando já para... Ele foi ao futuro e voltou ao tempo dele para falar com os discípulos. Aí vai dizer... Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, quando eles forem levados para a sinagoga. Tá? E Yeshua falou, contudo, falou que o povo ia ser odiado, os discípulos dele, mas ninguém ia perder um fio da cabeça. E a vossa perseverança, 19, e na vossa perseverança que ganhareis vossas almas. Significa o quê? Permanecendo fiel em todas as circunstâncias que acontecerem. Vai ser levado para o sinédrio, vai passar por dificuldade, perseverou, permaneceu fiel, ficou firme no Senhor, vai vencer e vai ganhar a alma.